Olá, amigos, retornamos com os nossos sinais de fumaça. Sinais de fumaça que agora tem o prestígio, né, de dois grandes amigos nossos, a imobiliária Nosso Teto, lá de Sumaré, de São Paulo, do Marcelo. Marcelo está feliz da vida que o Santos dele está ganhando, tal. Então ele está feliz da vida. Um abraço, Marcelo. E também do Bosque, a pousada do Bosque dos Beija-Flores, lá de São Tomé das Letras, né? Lá do Lauro Valerro. Esse deve estar mais tristinho que o Palmeiras dele perdeu, mas tudo bem, né? Acontece isso, nada como um dia após o outro. Vamos então pedir para o Alexandre colocar o próximo slide para a gente continuar a nossa conversa. Próximo slide são isso, exatamente. Conselho, né? A fogueira do conselho. Vocês vejam aí todos eles reunidos, né? A fogueira do conselho se reúne ou na própria tribo, não é? Para decidir coisas internas, assim como se fosse uma terapia de grupo, né? Eles fazem uma terapia de grupo para resolver questões, para resolver disputas, para resolver desentendimentos, né? E o conselho também pode ser o conselho das tribos, né? Assim, onde cada representante, normalmente o cacique, né? Assim, ou mais um representante dele é chamado para um conselho tribal, né? Então veja que isso é uma coisa assim como acontece nos governos, né? Sabe, onde isso... Só que aí tem uma grande diferença, Samuel, tem uma grande diferença. Ali o que era falado era cumprido, né? Puxa vida, a palavra é a coisa mais sagrada, assim, né? Assim, a verdade, sabe? São duas coisas que mais protegem as pessoas, que mais protegem a gente. Uma é a verdade, quando você externa a verdade através da palavra e dos seus atos, né? E outra é a inocência, tá? Se você está na inocência, se está fazendo as coisas inocentemente, pode ser até que você eventualmente possa pisar na bola com alguém, tudo isso, mas você estava na inocência, você não fez para prejudicar, tá? Mas isso é uma outra conversa. Eu queria voltar na coisa da verdade, né? A palavra, colocar a palavra para andar, como eles falam, né? Tá? Tem um grande filósofo do século passado, nascido até no século XIX, né? Ralph Waldo Emerson, tá? Autor de grandes livros, foi um dos grandes filósofos norte-americanos, né? E ele fala uma coisa que nunca me sai da cabeça, né? Ele fala assim: o que você fala, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, é pelos atos, pelo que você faz, pelas coisas que você faz, é que você está externando as suas verdades. E não pelo que você fala. Tá? Por quê? Né? Digamos, existe uma diferença muito grande entre o que se fala e o que se faz. Tá? Como a gente viu lá no slide, né? Para os nativos, a palavra era para ser cumprida assim até o fim. É uma questão de honra a palavra, é uma palavra dada. Era coisa que eles não entendiam, como o branco vinha conversar com eles e depois faziam outra coisa. Eles ficavam assim malucos. E depois o branco voltava lá, não, olha, esquece e tal, não sei o que, nós vamos fazer diferente. E eles acreditavam outra vez, e acreditavam outra vez, e acreditavam todas as vezes. Sempre. Né? Vocês vão dizer, pô, esses caras são muito trouxa, né? Pois é, né? Não sei, né? Para a nossa cultura, talvez seja, né? Mas olha, eu ainda prefiro essa, viu? Não é por nada, mas essa coisa da verdade, você está sempre do lado da verdade, você não está sempre fazendo malabarismo, sabe? Nas conversas, então, né? Uma boa conversa, uma boa reflexão, né? Dizendo a verdade, ela resolve qualquer coisa. E outra, às vezes as palavras que você transmite mexem com a pessoa de uma maneira que você nem imaginava. Às vezes aquela palavra que você está trazendo ali, ela é tão ácida que a pessoa fica magoada, fica sentida com o que você disse. E ali você viu na imagem que o conselho está com o Xanupa, que está com o cachimbo, que a gente falou no primeiro bloco.
porque está reverenciando essa conexão céu-terra, essa reverenciação com o sagrado. E ali é uma prece falada. E uma das coisas que é importantíssima, que os xamãs, os nativos sempre têm em mente, é assim, que sempre tem no coração, sempre tem no seu próprio ser, é que você não pode dormir sem resolver os seus conflitos do dia. Então se reúne um conselho noturno para dizer a verdade em relação àquela situação, colocar as cartas na mesa, colocar a situação, olha, aquilo que você me disse me machucou, aquela sua atitude, aquele seu ato, olha, eu senti como se fosse uma flecha atingindo meu coração, ou aquilo que você fez em relação àquela situação realmente me deixou com o meu espírito feroz, bravo. Mas nós somos parentes, então vamos colocar isso para fora para que não possa morrer, para que eu não morra na noite, para que eu não morra nos meus sonhos, para que meu espírito não morra ou não fique machucado nos meus sonhos e acorde doente no dia seguinte. Então era reunido os conselhos para se colocar às claras isso, para colocar a situação, passar a situação a limpo, rever a situação e falar, olha, eu errei. E ali também é a oportunidade de a pessoa ouvir o que é que incomodou, saber o que foi e perdoar, e trazer o perdão para aquela situação, a compreensão para aquela situação. É daí também dessas cerimônias de relações e tribais que nasceu a constelação familiar, de você acertar os pontos, colocar os pontos no i, colocar realmente a coisa certa, a verdade naquele momento, naquele propósito, naquela situação, a verdade naquele problema, ou naquele conflito. É você trazer aí uma comunicação não violenta, é você trazer uma comunicação pacífica de reconhecer o outro como parente e sagrado. E quando a gente reconhece o outro como parente e como sagrado, e tem essa oportunidade de, eu estou sendo verdadeiro, eu vou expressar o que eu senti aqui, é um ato, a coisa que aconteceu comigo. O outro tem a oportunidade de saber que você também sentiu aquilo, porque às vezes a pessoa não sabe que sentiu aquilo pela fala que você teve. É uma grande oportunidade de sabedoria e de compreensão. E isso reforça a união entre as pessoas, a união na tribo, a união entre parentes, a união entre seres humanos. Por olhar nos olhos e vamos lavar a roupa suja agora e vamos resolver a situação para amanhã acordarmos com as roupas todas bonitas, passadas, bonitinhas, para a gente continuar um dia diferente, melhor do que passou. Nossa, isso é muito reconfortante, Samuel. A gente sabe, não guardar, né? Não guardar as coisas, ficar guardando mágoa, ressentimento, sabe? Eu sei que falar assim, né? Parece que é uma coisa fora da realidade, sabe? Mas quanto mais a gente em paz estiver com alguma coisa, sabe? Se você se desentendeu com alguém, se você, sabe, não concordou com alguma coisa, vai lá e conversa, sabe? Vai lá e conversa, tenta não brigar, né? Tenta não chegar chutando o pau da barraca, né? Mas se você conseguir manter a paz, dizendo só, olha, eu só quero ficar bem, sabe? Foi um desentendimento, sabe? Um desentendimento, se é a dois, é sempre para os dois lados, né? Nunca é de um só, tá? Talvez, levando até em conta os ensinamentos do Dom Miguel Ruiz que a gente teve aqui, sabe? Talvez eu fiz alguma suposição a seu respeito e eu estava errado, tá? Então eu estou vindo agora para a gente esclarecer isso. Tá? Talvez eu tenha levado a coisa para o lado pessoal, ou você levou a coisa para o lado pessoal. Vamos dirimir essa dúvida, vamos tirar isso daí da frente, tá? Para que a gente possa ir dormir em paz, sabe? Com o espírito revigorado, não guardar aquela coisa que vai juntando, né? E sabe, e depois isso vai pegando até vira doença, né? Vira doença no corpo físico, sabe? Mágoas, ressentimentos que pessoas vão guardando, ódios, né? Raivas, assim, isso vira câncer, né? Assim, sabe? Todos esses sentimentos, todas essas sensações que estão lá dentro, sabe? Assim, muito, muito bem guardadas, muito protegidas, sabe? Né? Assim, pela gente, né? Isso é o que tem que liberar, sabe? Isso é que nem uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão, alguma hora isso vai explodir, tá? Então é o melhor o quanto antes, sabe? O entendimento, sabe? Alguma pessoa que você magoou, alguma pessoa pelo quem você foi magoado, puxa vida, pega o telefone, escreve um e-mail, fala, olha, vamos lá, vamos voltar, vamos acabar com isso, né? Às vezes grandes amigos, né? Grandes amizades acabam assim por causa de, sabe, né? Ah, porque você falou isso, puxa vida, não está levando em consideração 20 anos de amizade, 15 anos de amizade, sabe, às vezes até mais, né? Então, não é?
esses momentos, essas reflexões, essas conversas, elas são de muita utilidade, muita utilidade. Nós temos alguns minutinhos. Então vamos para mais uma imagem, né? Vamos lá para mais uma imagem. O que temos agora? Olha aí. Uma imagem lá, olha lá, você até contou a história lá dos dois índios, né? Do índio e da Índia lá no são eles, bloco. então? Olha. São eles mesmo lá, né? Esse slide está mostrando assim, né? Um slide assim que mostra a coisa do amor, né? A coisa da união, né? Assim, da coisa bonita, do entendimento, da união, né? Da união bonita entre duas pessoas, né? Falar de união bonita entre duas pessoas, né? Falar do fogo da paixão, né? A paixão, quando ela está presente, né? É uma coisa assim que alimenta bastante, né? As relações, tudo isso e tal. Ela sempre acontece no começo de alguma coisa, né? Depois ela vai acabando, vai se transformando, né? Ela vai se transformando em carinho, em respeito, em amizade e tal, né? E tem gente que gosta de viver apaixonado, né? Então está sempre correndo atrás de paixões, uma atrás da outra, tal, né? E às vezes isso dá certo, a maioria das vezes isso não dá certo, porque isso acaba, né? Acaba não ficando a essência da coisa, né? Mas, né? O que importa é o amor, né? O que importa é aquele momento, aquela coisa que né? Tá junto sempre, né? E que faz com que duas pessoas se unam, né? Existem, nossa, quantas histórias a respeito de união de pessoas, de amor e de criação, da criação do mundo em várias tradições, das tradições africanas, né? Foi quando um ser humano fez amor com Deus, né? Que, sabe, criou, na mitologia grega tem muito disso, né? Assim, de seres que foram criados, semideuses, né? Assim. Então, né? Tudo por quê? Tudo por causa do amor, né? Essa imagem bonita aí, que eu vou até pedir para o Alexandre colocar outra vez aí, né? Olha aí, a imagem bonita do amor entre duas pessoas, assim, um êxtase, né? Que dá para ver ali. É engraçado, porque ele falou o Denis falou da tradição africana, e na tradição africana fala muito dessas relações, e é um pouco diferente da nossa tradição ocidental, da nossa tradição, das nossas sociedades. Ele diz que o amor das relações nessas tribos, elas começam da base, do pé da montanha. E muitas das vezes o amor na sociedade começa do topo da montanha e vai descendo, vai caindo. Recomenda-se que o seu amor, a sua relação, primeiro tem que ser lá na base da montanha. Vai crescendo pela amizade, conhecendo a pessoa, e vai crescendo essa relação amorosa com a pessoa. E aquela foto, a imagem que mostrou ali, é bem interessante, porque tem uma cerimônia das tribos africanas, em que eles vão até um alto de uma colina e reúne toda a tribo, e nesse momento, cada um olhando um para o norte, o outro para o sul, e eles passam a falar com os espíritos do sul e do norte, reclamando do que o companheiro fez durante a semana que incomodou. E ele então, não olhando para ele, um para o outro, de costas, um olhando para essas duas direções e falando. E de repente entra num ápice de energia e começa a falar e gesticular. E parece que eles estão brigando, só que com esses espíritos das duas direções, falando: espírito, isso eu não gostei, isso aqui não gostei disso. E aí no ápice da coisa, quando ele está como se uma pessoa chegasse e falasse: nossa, eles estão brigando. No ápice da coisa, a comunidade joga um balde de água fria no casal, e aí os homens pegam um homem e as mulheres pegam uma mulher e vão dar um banho no rio em cada um desses parceiros dessa relação, para refrescar e renascer para o novo, porque eles são humanos e são propensos a erros, e o amor, ele é feito disso também, de você saber compreender e entender o outro ser humano e crescer juntos, com as suas qualidades, com seus desejos, com seus defeitos, e até com aquela propriedade que até naquela cerimônia xamânica se coloca, né? Que é aquelas pedras do caminho, e você superar por estarem juntos, né? Exatamente. Samuel, nós vamos ter que fazer mais um intervalozinho, tá? A gente volta daqui a pouquinho com o bloco final do nosso programa. Até já.